Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Harrison, eu sou um fotógrafo iniciante. Para quem não sabe, eu utilizava a Sony A5100 como a minha câmera principal. Só que ao longo do tempo, quando a gente vai estudando, a gente vai notando que equipamentos mais básicos não conseguem mais acompanhar as ideias que a gente tem, as ideias que a gente vai evoluindo. Por exemplo, eu queria uma câmera que gravasse em 4K, que tivesse uma recuperação de sombra melhor, que aguentasse um ISO maior em ambientes com pouca luminosidade, e a Sony A5100 ela já não me entregava mais isso. Então foi aí que eu comecei a pesquisa sobre comprar uma câmera nova. Enquanto eu estava pesquisando, a Sony A5100 ela começou a apresentar alguns problemas. Aconteceu de, por exemplo, num noivado, a câmera ela simplesmente travar e não querer mais disparar, ela simplesmente parou. Eu tirava a bateria, colocava novamente, a câmera ela não queria funcionar e depois ela voltou. Enfim, esse foi um dos motivos pelos quais eu aposentei a minha Sony A5100 e por fim o visor dela parou de funcionar e eu tinha trabalhos para fazer, então foi aí que eu comecei a mover céus e terra para comprar a minha câmera nova. E eu vou listar aqui para vocês alguns dos requisitos que eu anotei aqui para o vídeo não ficar tão extenso. No caso, eu precisava de uma câmera nova que tivesse uma melhor qualidade de imagem, que gravasse em 4K, que aguentasse um ISO maior, que tivesse uma boa recuperação de sombra, porque assim, tinha locais que eu ia fotografar que não estava tão bem iluminado, e a minha câmera A5100 ela não funcionava com flash, então tinha que levar um tripé com LED, mas mesmo assim nem sempre era o suficiente, tanto é que eu não conseguia passar do ISO 640 na Sony A5100. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, para resumir a história, eu finalmente cheguei na A7R2, certo? Um amigo meu ele comentou comigo que tinha a 7R3, então eu lembrei dessa linha A7R2, eu fui pesquisar e ela se encaixava em tudo que eu estava procurando numa câmera. E na hora de comprar essa câmera, eu optei por comprar fora do Brasil, porque os preços aqui, infelizmente, estavam fora da realidade. E quem me ajudou nisso foi o fotógrafo Ivo Melo, que ainda, durante a gravação desse vídeo, mora lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eu mandei o dinheiro para ele, chegou lá em dólar, ele comprou a câmera para mim, aí a câmera ela veio com uma bolsa gigantesca, veio com vários acessórios, bateria extra, cartão de memória e assim foi. Então ele enviou a câmera para mim, certo? A câmera chegou. E questões sobre taxa. O que acontece? Por conta do peso, eu paguei R$ 480 no frete, certo? E quando ela chegou no Brasil, eu ainda paguei mais 350, se eu não me engano. Enfim, eu sei que o valor total saiu quase R$ 8.000 para conseguir trazer essa câmera para o Brasil. Eu sei que vocês iriam ficar me perguntando qual o tamanho da bolsa, e esse daqui, ó, é o tamanho da bolsa. A câmera ela veio aqui dentro, certo? Ela foi mais ou menos uns R$ 7.200. Aí veio essa bolsa, veio duas baterias, certo? Enfim, a câmera chegou, era hora de utilizar. A câmera chegou para mim em março de 2021. Foi menos de 30 dias para, assim, depois da compra, para ela chegar aqui no Brasil. E o que acontece? A câmera, ela é muito boa, ela tem tudo que eu queria, inclusive ela grava em 4K, ela tem o S-Log 2, tá? Ela não tem o S-Log 3, ela vai até o S-Log 2, dá para utilizar ela como webcam, inclusive eu ainda não tenho um monitor para conseguir visualizar a imagem, já que a telinha dela não vira para frente, então eu estou usando ela agora conectada no cabo ao meu Mac Mini e ela tá funcionando super bem. Então já fica aí essa dica se você estiver pensando em comprar essa câmera e tá em dúvida se dá ou não para utilizar ela como webcam. Dá sim, isso aí é bem tranquilo. Sobre a qualidade da fotografia dela, gente, a câmera é maravilhosa. O que acontece? Antes de comprar essa câmera, eu achei os arquivos dela na internet, eu baixei esses arquivos e editei, certo? E eu vi que a recuperação de sombra dessa câmera era excelente. E assim, para mim é um dos pontos fortes. A câmera, ela tem algumas specs que eu vou falar aqui para vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola. E aqui, pronto. A câmera, ela tem um sensor de 42.4 megapixels, ela consegue tirar 5 fotos por segundo, ela tem a gravação 4K, tem os 120 frames por segundo, só que o que acontece? Esse 120, ele é HD, ele não é Full HD, então muito cuidado com isso, tá?
E assim, o ponto forte dessa câmera é justamente a quantidade de megapixels, que dá para você tirar uma foto mais de longe e poder recortar e mesmo assim manter a qualidade. Para quem tem dúvida e está na linha A6000 da Sony e quer pegar essa câmera, pode ficar tranquilo, porque as lentes da linha 6000 elas pegam também na linha 7, tá? Inclusive essas lentes aqui eu comprei para minha Sony A5100 e eu tô conseguindo utilizar ela normalmente. A lente ela não engloba o sensor inteiro, certo? Então eu uso a função ali Super 35, ele cropa o sensor e assim eu consigo utilizar normalmente a minha lente 16mm e a 30 da Sigma. Inclusive esse vídeo que você está vendo agora ele está sendo gravado com a 16mm. E o bom também é que esse crop não funciona apenas com as lentes cropadas, funciona também com lentes full frame. Assim você vai poder alternar a distância focal da sua lente. Sobre a qualidade de vídeo, a qualidade é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Eu tô com duas fontes de luz aqui bem simples me iluminando e nesse momento eu tô com o ISO 800 porque eu tô utilizando o S-Log2, que é o modo com que eu tenho utilizado essa câmera. Falando sobre pontos fracos, um ponto fraco dessa câmera é a questão da bateria. A gente não tem aqui na 7R2 a bateria que vem na linha A7 III em diante. A gente tem aqui a bateria que vem na linha 6000 da Sony. E quem usa essa bateria sabe que ela não dura tanto. Você consegue sim fazer ali um evento com umas 3, 4 baterias fotografando. Já filmando você talvez precise de um pouco mais de bateria. Outro ponto ruim é que ela só tem apenas uma única entrada para cartão de memória. Então, se você é daquele tipo de pessoa que procura uma câmera que tenha duas entradas para cartão de memória, então talvez essa câmera não seja para você. Apesar que eu acredito que é melhor você ter uma câmera de backup do que ter uma única câmera que pegue os dois cartões de memória. O autofocus dessa câmera não é o melhor autofocus do mundo, tá? Mas também não é o pior. Por exemplo, aqui como vocês estão vendo, vou pegar aqui, por exemplo, um celular para vocês terem mais ou menos uma noção aqui, ó, de como ele é, certo? Ó, vamos lá para vocês verem. Tá vendo? Ele não é o melhor nem o mais rápido, mas ele cumpre muito bem o seu papel, principalmente para uma câmera que foi lançada em 2015, tá? Apesar dessa câmera ela ser um pouco mais antiga, mas ela consegue no momento suprir todas as minhas necessidades. Eu demorei um pouco para trazer o review sobre essa câmera porque eu senti que câmera não é uma coisa que tipo, eu testei 1, 2, 3 dias, um mês e eu já posso chegar assim e trazer uma super análise, super recomendar a câmera para outras pessoas. Infelizmente não é assim que funciona, tá? Porque a gente mora no Brasil e a gente sabe o quão difícil é para você juntar dinheiro para conseguir investir num equipamento melhor. Então eu testei essa câmera durante um ano e agora em março de 2022 é que eu finalmente consegui trazer a minha análise, a minha visão sobre essa câmera. E assim, eu vou deixar aqui passando para vocês algumas fotos de alguns casamentos que eu fiz com essa câmera, certo? Apesar de estarem com o meu preset e tal, mas vocês conseguem ver a qualidade da câmera. A recuperação de sombra dela é muito boa, você vai conseguir fotos com bastante qualidade em ambientes com pouca iluminação, mas assim, a câmera sozinha ela não faz milagre, tá? Eu consegui fazer fotos com ISO 8000 e assim, apesar de ter granulado na foto, de ter ali um certo ruído, mas o ruído era extremamente aceitável. Já quando a gente vai para a parte de vídeo, o que acontece? Eu percebo que com o vídeo você não consegue utilizar um ISO muito alto nela, certo? Porque senão a quantidade de grãos ali já vai começar a interferir, mas é como eu sempre digo, a questão é você ter uma fonte de luz perto de você e isso aí já vai te ajudar bastante, porque o 4K dessa câmera é maravilhoso. Eu vou deixar aqui embaixo um link com algumas fotos para que vocês consigam baixar e ver ela na qualidade real, certo? Porque a gente sabe que aqui o YouTube ele reduz um pouco a qualidade das imagens. Mas é isso aí, chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo, tanto aqui nos comentários quanto no meu Instagram, eu sou bem de boas para responder, tá? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo para me ajudar e nos vemos em breve.